No próximo capítulo da novela Três Graças, na galeria, Júnior respira aliviado ao finalmente eliminar o vírus do computador. Missão cumprida? Nem tanto. Ao checar o histórico, algo chama a atenção como sirene em madrugada. Várias buscas recentes sobre as Três Graças. Frequentes demais, precisas demais. Não é curiosidade aleatória, é rastro. E rastro nessa história sempre leva a problema grande. Em outra ponta, Juquinha não perde tempo com rodeios. Chama Lorena para uma conversa objetiva, quase policial. Pede que a namorada fique atenta a qualquer informação ligada à obra. O pedido soa estranho num primeiro momento, mas Lorena entende rápido. Há algo fora do lugar circulando nos bastidores, e ignorar agora pode custar caro depois. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Joelle tenta manter a pose, mas o incômodo cresce. Raul simplesmente evita o assunto quando ela pergunta sobre o sexo do bebê. Desvia, mexe no celular, muda o foco, age como se fosse irrelevante. Para ela não é. O silêncio pesa mais do que uma resposta atravessada. A sensação é clara e amarga. Ela está vivendo esse momento sozinha. O sorriso some. A expectativa dá lugar à insegurança. O clima em casa azeda de vez quando Gerluce descobre que a filha foi a uma clínica particular. A cobrança vem pesada, direta, sem filtro. Perguntas, desconfianças e aquele tom de quem já viveu demais para engolir explicações rasas. Segredo, naquela família, nunca foi detalhe. Sempre foi detonador. E a situação piora quando Gerluce descobre que Joelle saiu acompanhada de uma estranha. A bronca é dura, atravessada, sem espaço para defesa. Para Joelle fica claro. Qualquer palavra só aprofunda a ferida. Em meio a tudo isso, Juquinha e Lorena decidem oficializar o namoro. Sem espetáculo, mas com coragem. Elas sabem que assumir traz consequência. Mesmo assim, seguem. E como se o cenário já não estivesse tenso o suficiente, Paulinho observa Gerluce rindo ao lado de Gilmar. O ciúme desperta antigo, mal resolvido e perigoso. Não é só conversa, é ameaça. E esse sentimento, quando explode, nunca escolhe hora. Rogério resolverá brincar com Ferete de uma forma tão cruel quanto inteligente. O empresário receberá um envelope pardo, sem remetente, deixado discretamente sobre a mesa de seu escritório na fundação. A secretária dirá que o pacote chegou por um mensageiro anônimo, que não deixou nome nem contato. Num primeiro momento, Ferete soltará um riso curto, debochado, achando que se trata de mais uma provocação vazia de algum desafeto sem coragem de aparecer. Com ar de superioridade, ele rasgará o envelope com descaso, como quem não espera absolutamente nada relevante. Mas o clima mudará no mesmo segundo em que o conteúdo da carta se revelar. De dentro, cairão lentamente uma nota de R$ 100, uma cartela de remédio parcialmente vazia e um bilhete dobrado com cuidado excessivo, quase irônico. O silêncio tomará conta da sala. O rosto de Ferete ficará rígido, os olhos perderão o brilho arrogante e a respiração começará a falhar. O recado será direto, ácido e calculado nos mínimos detalhes. Eu sei que você não liga para a escultura, só para o recheio dela. Então, pega um pouco se precisar, e um remédio para dor de cabeça. Feito pela sua fábrica de farinha, claro. A frase atingirá Ferete como um soco no estômago. Ele reconhecerá imediatamente o subtexto da mensagem. A escultura, o recheio, a fábrica de farinha. Cada palavra será uma confirmação de que alguém conhece exatamente o esquema que ele acreditava estar enterrado a 7 palmos do chão. A falsificação de remédios, a troca criminosa de substâncias, o dinheiro lavado com aparência de doação social. Tudo estará ali, escancarado em poucas linhas. O vilão começará a andar de um lado para o outro, transtornado. A mão tremerá ao segurar o bilhete, o suor brotará na testa e o ar parecerá desaparecer da sala. Ferete tentará puxar o fôlego, mas o peito apertará. A visão ficará turva. O pânico tomará conta. Pela primeira vez em muito tempo, ele perceberá que perdeu o controle do jogo.
Entre tosses e engasgos, Ferretti deixará escapar um gemido abafado, derrubando a cadeira ao tentar se apoiar na mesa. O barulho chamará a atenção de quem está do lado de fora. Em poucos segundos, Leonardo entrará no escritório e se deparará com o pai em estado crítico, agarrado ao próprio peito, o rosto vermelho, os olhos arregalados de medo. Tentando manter as aparências, Ferretti ainda forçará a voz. Eu me engasguei. Só isso. Mas ninguém acreditará. Funcionários da fundação correrão para ajudá-lo, enquanto Samira se desesperará ao ver o estado do empresário. Ela insistirá que chamem uma ambulância imediatamente, ignorando as tentativas fracas de Ferretti de minimizar a situação. O clima será de caos. Telefones tocarão, portas se abrirão e o escritório, antes símbolo de poder absoluto, virará cenário de fragilidade. No meio da confusão, o bilhete cairá discretamente no chão, deslizando para perto da mesa. Leonardo, atento demais para não perceber, abaixará e pegará o papel. Ao ler o recado, seu semblante mudará por completo. A frase sobre a escultura e o recheio despertará algo inquietante em sua mente. Ele juntará as peças rapidamente, percebendo que aquilo não é apenas uma ameaça vazia, mas uma prova de que alguém está muito próximo da verdade. Enquanto Ferretti é levado às pressas para fora do escritório, ainda ofegante, Leonardo ficará para trás por alguns segundos, segurando o bilhete com força. A nota de R$ 100 e a cartela de remédio também chamarão sua atenção. O detalhe do medicamento, feito pela fábrica de farinha, ecoará como um alarme silencioso. Algo ali não fecha, e ele sabe disso. Paralelamente, longe dali, Rogério observará tudo à distância, certo de que sua jogada atingiu o alvo com precisão cirúrgica. Para ele, não se trata apenas de vingança, mas de estratégia. A carta foi pensada para não deixar rastros, mas deixar marcas profundas. Ferretti agora sabe que está sendo vigiado. E pior, sabe que o inimigo conhece seus pontos mais sensíveis. O mal-estar de Ferretti não será apenas físico. O medo começará a corroer suas decisões, sua confiança e sua frieza. Ele passará a desconfiar de todos ao redor, inclusive dos aliados mais próximos. Cada olhar parecerá uma ameaça, cada silêncio uma armadilha. E Leonardo, agora de posse do bilhete, começará a enxergar o pai sob uma nova perspectiva, muito mais sombria do que jamais imaginou. A carta de Rogério não será apenas um aviso. Será o primeiro dominó a cair em um jogo perigoso, onde segredos enterrados prometem vir à tona, e o império construído por Ferretti começará a apresentar rachaduras cada vez mais visíveis. Leonardo ficará imóvel por alguns segundos, encarando o bilhete como se ele pudesse se mexer sozinho. A mensagem continuará ecoando em sua mente, pesada demais para ser ignorada. Ele dobrará o papel com cuidado e o colocará no bolso interno do paletó, decidido a não comentar nada naquele momento. O olhar dele acompanhará Ferretti sendo retirado do escritório, amparado pelos funcionários, frágil como nunca esteve. Aquela imagem ficará gravada. O homem que sempre comandou tudo agora depende de ajuda para respirar. Já no hospital, Ferretti será submetido a exames às pressas. Os médicos falarão em crise de estresse aguda, agravada por pressão alta. Samira não desgrudará do lado dele, tentando arrancar alguma explicação, mas o vilão se fechará completamente. Evitará perguntas, desviará o olhar e pedirá silêncio. O medo de falar demais será maior do que a necessidade de parecer forte. Dentro da cabeça dele, apenas uma certeza martelará: Rogério sabe demais. Enquanto isso, Leonardo circulará pelos corredores do hospital com um semblante sério, distante. Ele observará o pai conversando com os médicos e perceberá algo novo ali: culpa, não declarada, mas presente. A lembrança da escultura, do tal recheio e da fábrica de farinha o levará a revisitar situações mal explicadas do passado. Reuniões secretas, caminhões descarregados à noite, documentos que nunca passavam por suas mãos. Peças soltas que agora começam a se encaixar. Em paralelo, Ferretti receberá uma ligação curta e silenciosa no quarto do hospital. Do outro lado da linha, ninguém falará nada. Apenas uma respiração calma, quase debochada.
Ferete desligará com as mãos trêmulas, certo de que aquilo faz parte do jogo psicológico. Ele não está sendo apenas ameaçado, está sendo observado. Rogério, por sua vez, seguirá alimentando a tensão sem aparecer. Nada de novas cartas, nada de mensagens explícitas. O silêncio será o golpe seguinte. Um silêncio que fará Ferete perder o sono, desconfiar dos próprios aliados e cometer erros por impulso. A paranoia começará a minar suas decisões dentro da fundação, criando fissuras que não passarão despercebidas por quem está atento. Leonardo, cada vez mais inquieto, tomará uma decisão silenciosa. Não confrontará o pai agora. Preferirá observar, investigar, juntar provas. Ele sabe que, se o que está por trás daquela carta for real, não se trata apenas de um escândalo familiar, mas de algo muito maior, capaz de derrubar todo um império. A carta deixará de ser apenas uma provocação para se transformar no estopim de uma queda anunciada. Ferete seguirá respirando, mas jamais voltará a se sentir seguro, porque a partir daquele envelope, o jogo virou, e alguém, nas sombras, já está a vários passos à frente. Juquinha convidará Lorena para um jantar. O convite, que deveria ser um gesto de carinho e aproximação, virá carregado de peso. Lorena hesitará desde o primeiro momento. A jovem estará visivelmente tensa, inquieta, com o olhar sempre atento à porta, como se temesse ser seguida. O motivo ficará claro. Ferete. O pai da mocinha estará cada vez mais obcecado em investigar a vida da filha, cruzando horários, interrogando pessoas próximas e cavando informações onde não deveria. A paranoia dele já não será segredo para ninguém. Lorena deixará escapar para Juquinha, que está com medo. Medo do que Ferete pode descobrir. Medo do que ele pode fazer. O vilão já estará desconfiado de que a filha está se envolvendo emocionalmente com outra mulher. Algo que ele jamais aceitou e sempre tentou controlar com mão de ferro. O jantar para Lorena não será apenas um encontro romântico. Será um risco calculado. Juquinha, no entanto, não aceitará a decisão de Lorena de desistir. A policial mostrará um lado firme, quase inflexível. Para ela, recuar significaria permitir que Ferete continue mandando, manipulando e aterrorizando. Juquinha deixará claro que não vai mais assistir de braços cruzados à violência silenciosa que Ferete impõe à própria filha. Esse embate, ainda contido, já dará o tom do que está por vir. A tensão aumentará quando Juquinha decidir ir direto ao centro do problema. Determinada, ela seguirá até a fundação comandada por Ferete. O local, que sempre simbolizou poder, dinheiro e influência, se tornará palco de uma das cenas mais explosivas da novela. Sem pedir autorização, sem avisar ninguém, Juquinha invadirá o prédio, ignorará as secretárias, empurrará portas e avançará até a sala do vilão. Ferete estará em sua mesa, confiante, seguro de si, acreditando que ainda controla todas as peças do tabuleiro. Ao ver Juquinha entrar sem ser anunciada, ele abrirá um sorriso debochado, daqueles que sempre precedem o veneno. Com ironia soltará: "A policial Juquinha, que surpresa!" O tom será de escárnio, como se estivesse diante de alguém insignificante. Juquinha não se intimidará. Ela fechará a porta com força, caminhará lentamente pela sala e responderá com frieza: "Surpresa nada." O clima ficará pesado. O ar parecerá mais denso. Os dois se encararão como predadores, cada um carregando suas verdades e suas armas. Algumas visíveis, outras enterradas em memórias dolorosas. Ferete tentará inverter o jogo. Provocará, ameaçará nas entrelinhas. Insinuará que sabe coisas demais sobre Juquinha e, principalmente, sobre Lorena. Ele falará da filha como se fosse uma posse, um objeto que precisa ser corrigido, moldado, dobrado à força. Cada frase dele será um soco invisível. E então, no auge da discussão, Ferete cometerá o erro fatal. Revelará um segredo que nunca deveria ter vindo à tona. Sem perceber que está cavando a própria cova, ele confessará, com naturalidade perturbadora, que submetia a própria filha a castigos cruéis. Contará que a fazia ajoelhar sobre tampas de garrafa, como forma de ensinar respeito, como se estivesse relatando algo banal, educativo. O olhar dele não demonstrará arrependimento.
Apenas orgulho distorcido. A revelação cairá como uma bomba. Juquinha ficará paralisada por alguns segundos, tentando processar o nível de crueldade que acaba de ouvir. A indignação se transformará em fúria. Não será apenas a policial ali. Será uma mulher encarando o retrato mais bruto da violência disfarçada de autoridade. Ferretti continuará falando, achando que ainda está no controle. Ele dirá que fez o que era necessário, que Lorena precisava aprender, que respeito se impõe. Cada palavra dele será mais devastadora que a anterior, e será nesse momento que algo mudará definitivamente. Juquinha perderá o controle. O confronto deixará de ser apenas verbal. Em um impulso carregado de revolta, ela avançará contra Ferretti. O tapa que Juquinha dará no rosto do vilão ecoará pela sala, interrompendo o discurso dele de forma brutal. O impacto será físico e simbólico. Pela primeira vez, Ferretti sentirá que passou do limite e que não há mais volta. Mesmo atordoado, ele ainda tentará reagir, rir, diminuir a situação. Mas Juquinha estará tomada por uma determinação fria. Ela o encarará nos olhos e deixará claro que tudo o que ele fez será exposto, que os segredos que ele escondeu a vida inteira estão prestes a vir à tona. Em um gesto que chocará até a própria Juquinha, ela forçará Ferretti a ajoelhar. O vilão resistirá, mas estará fraco, acuado, cercado por suas próprias verdades. Quando finalmente ceder, a cena ganhará contornos perturbadores. Juquinha fará questão de lembrá-lo, palavra por palavra, do que ele contou sobre Lorena. As tampas de garrafa se tornarão um símbolo cruel que retorna para assombrá-lo. O silêncio na sala será ensurdecedor. Ferretti, de joelhos, deixará escapar um último surto de arrogância, misturado com desespero. Será nesse estado limite que ele começará a falar demais. Antes que algo ainda mais devastador aconteça, o vilão revelará todo o segredo que vinha guardando há anos. Informações capazes de implodir a fundação, destruir alianças e mudar o destino de vários personagens. A sequência terminará em clima de caos, com emoções à flor da pele, verdades perigosas sendo lançadas no ar e a sensação de que nada mais será como antes. A situação sairá completamente do controle após a revelação bombástica de Ferretti. Ainda ajoelhado, humilhado e visivelmente abalado, o vilão perceberá tarde demais que abriu a caixa de Pandora. As palavras que ele jogou no ar não poderão mais ser recolhidas. Juquinha, respirando fundo para não perder de vez o limite, ouvirá cada detalhe do segredo que ele guardou por anos. Crimes abafados, dossiês forjados, pessoas silenciadas e acordos sujos firmados dentro da fundação. Ferretti confessará que usou a própria filha como escudo emocional, moldando Lorena pelo medo para garantir que ela nunca o desafiasse. Ele admitirá que sempre soube da orientação da jovem e que, movido por ódio e obsessão pelo controle, passou a vigiá-la como um carcereiro. O jantar convidado por Juquinha terá sido o estopim para que ele acelerasse investigações, grampos e perseguições. Nada foi acaso. Tudo foi calculado. Juquinha, tomada por nojo e revolta, deixará claro que aquela confissão não ficará restrita àquela sala. Ela sacará o distintivo, lembrando Ferretti de que ele não está mais falando com uma mulher indignada, mas com a lei. O vilão tentará negociar. Prometerá dinheiro, cargos, proteção. Usará o velho discurso de quem sempre escapou ileso. Só que desta vez o jogo virou. A tensão atingirá o ápice quando Ferretti começar a passar mal. A arrogância dará lugar ao pânico. O homem que sempre se achou intocável sentirá o corpo falhar. Mesmo assim, antes de perder as forças, ele fará questão de lançar sua última bomba. Citará nomes, datas e documentos escondidos, afirmando que tudo está guardado em um lugar seguro. E que se algo lhe acontecer, a verdade virá à tona de qualquer maneira. O colapso será inevitável. Ferretti cairá no chão da própria sala, cercado pelo símbolo do poder que construiu à base de terror. Juquinha chamará socorro, mas não demonstrará piedade. O que houve ali não será vingança. Será consequência. Funcionários correrão, o clima na fundação se tornará caótico e a notícia se espalhará como rastilho de pólvora. Lorena, sem saber de tudo,
sentirá um aperto inexplicável. O medo que sempre carregou ganhará forma. Quando souber do confronto, ficará dividida entre o choque, o alívio e uma dor profunda por finalmente enxergar quem o pai sempre foi. A relação das duas nunca mais será a mesma. Mas pela primeira vez, Lorena sentirá que não está mais sozinha. Juquinha sairá da fundação ciente de que cruzou um ponto sem retorno. O confronto com Ferete não encerrará a história. Abrirá uma guerra. Documentos começarão a surgir, aliados se tornarão suspeitos e antigos crimes ressurgirão com força total. Arminda vira assassina e empurra inimigo da escada. A máscara de Arminda vai cair de vez. E não será em palavras, mas em sangue. A vilã que sempre manipulou, mandou, articulou e terceirizou seus crimes, cruzará uma linha sem volta. Pela primeira vez, ela mesma vai sujar as mãos. E a vítima será Célio. A tensão crescerá de forma sufocante. O clima na mansão ficará pesado, carregado de desconfiança, olhares atravessados e silêncios que gritam. Arminda começará a sentir que perdeu o controle do próprio território. Nada a irrita mais do que isso. Para ela, mandar é existir. E qualquer um que ameace essa lógica vira inimigo mortal. Célio, até então, apenas um figurante oportunista, começará a ganhar espaço demais. O folgado, conhecido por bisbilhotar cada canto da casa de Arminda, amando de Ferete, passará a agir com mais ousadia. Ele ouvirá conversas que não deveria, verá cenas que não deveria ver e começará a juntar peças de um quebra-cabeça perigoso demais para alguém como ele carregar. Célio criará uma rivalidade aberta com Macedo. O capanga de Ferete, acostumado a impor medo, não aceitará a postura debochada e insolente do rapaz. Trocas de farpas virarão ameaças veladas, empurrões disfarçados de esbarrões e provocações cada vez mais explícitas. Célio, sentindo-se protegido por informações que acredita serem sua moeda de troca, prometerá se vingar de Macedo. O erro de Célio será achar que Arminda é apenas espectadora desse jogo. Pelo contrário, ela observará tudo em silêncio, analisando cada movimento, cada palavra mal colocada. Aos poucos, a vilã perceberá que o rapaz sabe mais do que deveria. E pior, começará a falar demais. Célio se tornará uma verdadeira pedra no sapato de Arminda. Em conversas atravessadas, deixará escapar insinuações perigosas. Comentários soltos sobre Ferete, sobre negócios obscuros, sobre ordens dadas no passado. Nada direto, mas o suficiente para deixar Arminda em alerta máximo. Para ela, a ameaça não se administra, se elimina. A vilã que já arquitetou quedas, falências, prisões e até tentativas de assassinato, começará a se irritar com a sensação de estar sendo chantageada em silêncio. Cada vez que cruza com Célio pelos corredores, seu olhar endurece. O sorriso some, a paciência acaba e o ódio cresce. O passado recente também pesará. Depois de tantas ameaças contra Zenilda, incluindo uma tentativa clara de assassinato que quase saiu do controle, Arminda sentirá que precisa reafirmar seu poder. Ela não pode parecer fraca, não pode deixar pontas soltas, e Célio é a maior delas. A tensão entre os dois atingirá o limite. Um confronto será armado longe de testemunhas. Uma discussão começará em tom baixo, mas rapidamente ganhará contornos explosivos. Célio, imprudente, ousará enfrentar Arminda de igual para igual. Dirá que sabe demais, que não tem mais medo, que pode destruir muita gente se quiser. Será o gatilho. Arminda, tomada por um misto de fúria, medo e instinto de sobrevivência, perderá o controle. Pela primeira vez, não mandará ninguém agir por ela. Não ligará para capangas. Não pedirá favores. Ela mesma resolverá. A cena será tensa, silenciosa e brutal. No alto da escada, em meio a uma troca de acusações, Célio dará um passo em falso, empurrado não pelo acaso, mas pelas mãos firmes de Arminda. O corpo despencará. O barulho ecoará pela casa como um tiro. O silêncio que se seguirá será ensurdecedor. Arminda ficará imóvel por alguns segundos, olhando para baixo, assimilando o que acabou de fazer. Não haverá gritos. Não haverá pedido de socorro. Apenas a constatação fria.
ela matou. Esse será um divisor de águas em Três Graças. Arminda deixará de ser apenas a grande vilã manipuladora para se tornar uma assassina. O crime marcará o início de uma nova fase, ainda mais sombria da personagem, onde o medo deixará de ser ferramenta e passará a ser combustível. O sumiço de Célio levantará suspeitas. Macedo ficará em alerta. Ferretti começará a desconfiar de que algo saiu do script. E Arminda, agora carregando um segredo mortal, terá que manter a pose enquanto tudo ao seu redor começa a ruir lentamente. E o pior, depois de cruzar essa linha, Arminda descobrirá que matar pode ser mais fácil do que imaginava. O impacto da morte de Célio começará a se espalhar como uma rachadura invisível, daquelas que só aparecem quando a casa inteira ameaça desabar. O corpo será encontrado horas depois, e a queda da escada será inicialmente tratada como acidente, mas em Três Graças nada cai por acaso. Macedo será o primeiro a estranhar. Ele conhecia Célio o suficiente para saber que o rapaz era imprudente, mas não desatento. Algo naquela cena não vai fechar. Um detalhe fora do lugar, uma marca no corrimão, um objeto deslocado. Pequenos sinais que não provam nada, mas acendem o alerta. Macedo começará a refazer mentalmente os últimos passos de Célio, e Arminda surgirá em todos eles. Ferretti, por sua vez, reagirá com frieza calculada. Ele perceberá rápido demais que Arminda cruzou uma fronteira perigosa. O crime não estava nos planos, e quando Arminda age por conta própria, significa que o controle escapou das mãos de todos, inclusive das dele. O vilão passará a observá-la com mais cuidado, não por medo, mas por precaução. Assassinos impulsivos são riscos ambulantes. Arminda, externamente, seguirá impecável. Luto contido, frases medidas, olhar firme. Internamente, porém, algo terá mudado. Ela não dormirá. Reviverá a cena em flashes rápidos, sem arrependimento, mas com uma inquietação nova. O prazer silencioso de ter resolvido tudo sozinha. A vilã perceberá que não depende mais de ninguém para eliminar ameaças. A investigação ganhará corpo quando contradições começarem a surgir. Horários que não batem. Relatos desencontrados. Zenilda, mesmo fragilizada pelos ataques do passado, sentirá que algo está errado. Ela reconhecerá no olhar de Arminda uma frieza diferente, mais densa, mais perigosa. A mulher começará a juntar pistas em silêncio, sem imaginar que está se aproximando da verdade mais sombria da rival. Enquanto isso, Arminda tomará decisões ainda mais duras. Mandará limpar rastros, pressionará aliados e colocará pessoas umas contra as outras para desviar suspeitas. A mansão virará um campo minado emocional, onde qualquer palavra fora do tom pode custar caro. O que ninguém imagina é que a morte de Célio não encerrará um problema. Ela abrirá vários. O rapaz deixou rastros, comentários soltos, informações espalhadas, e alguém começará a juntar esse material. Arminda entenderá que matar foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio será sustentar a mentira, porque em Três Graças, a verdade sempre encontra um jeito cruel de reaparecer. E quando isso acontecer, a queda pode ser muito maior do que uma escada. O retorno de Rogério faz Zenilda abrir os olhos e desconfiar dos podres de Ferretti. Um retorno tão rápido quanto perturbador vai sacudir estruturas que pareciam sólidas demais para ruir. Rogério, dado como morto há 5 anos após um suposto suicídio cercado de versões mal explicadas, reaparecerá de forma relâmpago. E esse simples fato será suficiente para virar a chave dentro de Zenilda. Nada volta ao lugar depois disso, nem o casamento, nem as certezas, nem o silêncio conveniente que sempre protegeu Ferretti. O impacto do reaparecimento de Rogério não estará no tempo que ele permanece em cena, mas no estrago que deixa para trás. Zenilda, que por anos engoliu justificativas prontas, discursos calculados e explicações genéricas do marido, finalmente começa a enxergar o óbvio. Existe um jogo muito maior sendo jogado às suas costas, e pela primeira vez, ela decide não ser mais figurante dessa história. A versão de que Rogério teria surgido do nada
logo após todos acreditarem que ele havia se matado, simplesmente não fecha. Para Zenilda, a narrativa é frágil demais. Um homem desaparece, é dado como morto, deixa processos inacabados, negócios mal resolvidos, e de repente reaparece como se estivesse apenas retornando de férias prolongadas? Não. Algo ali fede a mentira antiga, daquelas bem ensaiadas. A desconfiança que já rondava sua cabeça como um incômodo distante ganha contornos mais claros quando Zenilda presencia uma ligação que muda tudo. É tarde da noite. O clima em casa é tenso. Ferete tenta se mostrar tranquilo, mas o celular vibra de forma insistente. Do outro lado da linha, Arminda. E isso acontece justamente após um segundo atentado fracassado contra Rogério. Zenilda não se cala. Irritada com a intimidade fora de hora, ela explode, sem medir palavras, deixando claro que algo dentro dela já não aceita mais ser controlado. Não atende e bota o telefone no silencioso. É muita falta de respeito dela. Ligar para você numa hora dessas? O desconforto de Ferete é visível. Ele tenta desconversar, se esquivar, minimizar. Mas a máscara escorrega quando, mesmo pressionado, ele decide sair de casa de madrugada, alegando que precisa resolver um problema urgente. A desculpa vem rápida, ensaiada demais. O filho da mãe do Rogério sumiu de novo. O que Ferete não imagina é que, dessa vez, Zenilda não compra a história. Ela percebe o nervosismo, o excesso de justificativas, o olhar que foge e, principalmente, sente que está sendo enganada mais uma vez. O que ele esconde não é pequeno, não é pontual. É um esquema inteiro. Ferete insiste que o silêncio é necessário para proteger os negócios da fundação. Fala em risco, em prejuízo, em inimigos à espreita. Mas o discurso já não surte efeito. Zenilda, cansada de fingir que acredita, começa a conectar pontos que sempre esteve perto demais para enxergar. Em conversa com Lorena, ela abandona qualquer resquício de ingenuidade. Sem rodeios, solta uma frase que marca sua virada definitiva. Eu não vou mais aceitar a versão dele para tudo. E não é só isso. As lembranças começam a voltar como flashes desconfortáveis. Zenilda se recorda nitidamente do dia em que viu Rogério na rua. Vivo, real, diante de seus olhos. Lembra do choque, da confusão e principalmente do empurrão de Arminda em frente a um ônibus, numa situação que quase terminou em tragédia. Na época, tudo foi tratado como um acidente. Agora o episódio ganha outro peso, outra leitura, outra intenção. Indignada, Zenilda passa a ter certeza de que existe algo muito mais grave sendo escondido. O reaparecimento de Rogério, os atentados, a proximidade suspeita entre Arminda e Ferete, as versões que nunca se sustentam. Tudo aponta para um passado mal enterrado e crimes que podem vir à tona a qualquer momento. Decidida a ir até o fim, ela toma uma atitude que Ferete jamais imaginaria. Resolve pedir a reabertura do inquérito sobre o suposto suicídio de Rogério. Nos corredores frios dos arquivos, ao analisar documentos antigos, laudos mal explicados e registros cheios de lacunas, Zenilda faz uma reflexão que muda sua postura de vez. Sozinha, encara a própria consciência e pensa alto, como se estivesse se dando um ultimato. O que você prefere? Ser a ex-esposa que detona os podres do marido e vai viver a sua liberdade? Ou a mulher fiel que vai para a cadeia junto com ele? A resposta vem sem hesitação. Pela primeira vez, Zenilda escolhe a si mesma. Sem pensar duas vezes, ela dá mais um passo ousado e pede ajuda à filha, deixando claro que agora está disposta a atravessar qualquer linha para descobrir a verdade. Essa sua amiga policial me apresenta ela. Zenilda deixa de ser apenas a esposa elegante à sombra de um homem poderoso e passa a ser uma ameaça real para Ferete. E enquanto ela começa a puxar fios que estavam enterrados há anos, o passado promete reagir com violência, mentiras e novas tentativas de silenciamento. Porque quando a verdade começa a emergir, ninguém sai ileso. A decisão de Zenilda não ficará apenas no campo das palavras. A partir do momento em que ela pede para conhecer a policial indicada pela filha, a madame cruza um ponto sem retorno. O que antes era apenas desconfiança vira estratégia. O que antes era medo vira cálculo.
Zenilda passa a agir em silêncio, observando cada gesto de Ferete, cada ligação fora de hora, cada reunião urgente que ele marca sem dar detalhes. Ferete, por sua vez, começa a sentir o chão se mover sob seus pés. Ele percebe que algo mudou na postura da esposa. Zenilda já não pergunta por curiosidade. Ela pergunta para testar. Já não reage com ingenuidade, reage com frieza. O vilão tenta retomar o controle, reforça o discurso de que tudo não passa de perseguição contra a fundação. Fala em complôs, em inimigos poderosos querendo destruir seu nome. Mas agora, cada palavra dele soa ensaiada demais. Enquanto isso, Zenilda se reúne discretamente com a policial. O encontro é tenso, cheio de cuidado. Ela entrega detalhes que nunca antes havia revelado. Datas, horários, comportamentos estranhos, o atentado que quase a matou, o empurrão de Arminda, as ligações noturnas, o reaparecimento improvável de Rogério. A policial escuta tudo em silêncio, anota, cruza informações e deixa claro que nada daquilo é coincidência. A reabertura do inquérito começa a ganhar força. Documentos antigos são revisados, laudos questionados, testemunhas localizadas. Aos poucos, surgem inconsistências graves no suposto suicídio de Rogério. Datas que não batem, assinaturas suspeitas, registros apagados. E no centro de tudo, o nome de Ferete aparece mais vezes do que deveria. Paralelamente, Arminda percebe que Zenilda já não é mais a mesma. O clima entre as duas fica carregado, quase insustentável. Olhares cortantes substituem sorrisos falsos. Frases atravessadas viram ameaças veladas. Arminda tenta provocar, desestabilizar, mas encontra uma Zenilda firme, segura, decidida a não recuar nem um centímetro. Ferete sente o cerco se fechar. Ele passa a agir com mais agressividade, tenta antecipar movimentos, manda recados, pressiona aliados e cogita soluções extremas para silenciar quem sabe demais. O vilão entende que, se Zenilda cair, o jogo pode continuar. Se ela falar, tudo desmorona. Nos momentos finais dessa virada, Zenilda encara Ferete como nunca antes. Sem gritar, sem escândalo, ela deixa claro que não está mais disposta a ser cúmplice de nada. O olhar dela diz tudo. Não é amor, não é medo, é ruptura. A madame entende que sua vida nunca mais será a mesma. Seja qual for o desfecho, ela já fez sua escolha. E enquanto Ferete tenta conter o inevitável, a verdade começa a se mover como uma avalanche silenciosa, lenta, pesada e impossível de parar.